Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá. E aí na tela a gente tem algumas recomendações para esse período de aula remota, tá? Você pode estar pausando o vídeo e ler com calma, ou então você pode também encontrar lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente vai dar início, né, a mais uma aula da nossa disciplina de álgebra linear e hoje o nosso objetivo é definir o que seriam espaços vetoriais, tá? Então, espaços vetoriais é a base, será o local, né, o instrumento onde a gente vai estar trabalhando daqui para frente, tá? Então, tudo que a gente vier a fazer a partir de agora, a gente vai estar trabalhando dentro de espaços vetoriais. Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer é definir, né, da definição precisa, tá, matemática mesmo, do que seria um espaço vetorial, de o que é um espaço vetorial, e a gente vai depois ver alguns exemplos desses espaços, tá? Os principais que a gente pode estar vendo aí ao decorrer do nosso curso, ok? Então, bem, na aula anterior, o que a gente viu foi o seguinte: a gente estudou os conjuntos RNs, tá? Então, são os conjuntos, digamos, mais comuns, que é o que se assemelha, né? Que é justamente o análogo ao plano e ao espaço 3D, tá? Que é o R2 e o R3, e de forma geral a gente ainda conseguiu ver que as mesmas operações poderiam ser definidas da mesma forma para o Rn, quando eu tenho n coordenadas ali, tá? Então, bem, e aí a gente viu que com as definições que a gente tinha, já as definições, digamos que esperadas, né? A gente tinha uma certa estrutura nesse conjunto, tá? Elas apresentavam operações muito boas. Então, a gente vai estar interessado, né, em buscar espaços que possam ser estudados da mesma forma que os espaços Rns, tá bom? Então, o que a gente vai buscar são esses espaços que se comportam de certa forma semelhantes ao Rn, tá? E aí, esses espaços são os que a gente vai chamar de espaços vetoriais. Então, se a gente consegue estudar muito bem no Rn, né, lá a gente consegue falar sobre comprimento, lá a gente consegue ver, né, a gente tem uma fórmula que dá o comprimento, que é aquela que é a raiz quadrada, né, a raiz quadrada, e dentro da raiz a gente tem a soma de cada coordenada ao quadrado, né? A gente pode falar em ângulo, a gente pode falar em várias coisas. Então a gente vai estar interessado em buscar todos os conjuntos que têm essas operações semelhantes, tá? E aí, com isso a gente tentar incluir nesses espaços tudo que a gente tem no Rn, tá? Ou boa parte do que a gente já tem no Rn, tá? Bem, então, o que seria um espaço vetorial? Então, para começar, um espaço vetorial, ele é um conjunto, tá? Ele é um conjunto. Bem, para que eu possa trabalhar dentro desse conjunto, nada mais natural do que ele ser não vazio, tá? Não seria interessante trabalhar com um conjunto vazio. Bem, então, é um conjunto, ele não é vazio. E, nesse conjunto, eu tenho definido duas operações, tá? Uma que a gente pode chamar de adição e a outra que a gente vai chamar de multiplicação. Bem, aqui, apesar do nome, tá? Adição e multiplicação não necessariamente é aquela adição que a gente está acostumado, tá? Então, dentro do conjunto pode ter uma operação que eu estou chamando de adição e ser operada de uma maneira diferente, tá? Não necessariamente aquela que a gente está acostumado. Então, vocês vão ver muito disso aqui, tá bom? Bem, e aí eu estou usando aqui o mesmo símbolo, tá? Para adição, que é o seguinte. Então, quando eu somo aqui dois elementos, tá? Eu tenho dois elementos no meu conjunto V. A soma ainda está no meu conjunto V.
E aqui, quando eu pego um número qualquer e um elemento do meu conjunto V, o produto ainda está no meu conjunto V. Então, quando eu somo dois elementos do meu conjunto V, ele ainda está, tá? E aí, quando eu pego um número qualquer e um elemento do meu conjunto V, quando eu multiplico, o resultado ainda está no meu conjunto V. Então, o que tem de especial aqui, né? Bem, nessa primeira parte, a gente está dizendo que a soma e a multiplicação, ela está bem definida, tá bom? Então, por exemplo, se o meu conjunto, isso daqui garante que a adição e multiplicação são bem definidas. Onde que poderia dar um problema? Por que bem definidas? Bem, quando a gente vai definir uma operação, então vou chamar uma operação aqui, ela sai do meu conjunto aqui, ó, V cartesiano V, e ela tem que chegar em V, tá? Isso daqui quando for, por exemplo, a adição, vou até chamar de A, tá? A. Então, quando eu vou somar dois elementos de V, o resultado tem que estar em V, tá? Então, é isso que está sendo dito bem aqui nessa parte, ó, que o resultado está em V, ok? Por exemplo, se eu pegasse V e pegar também aqui a multiplicação, né? A minha multiplicação, ela pega um número real e um vetor, e isso tem que chegar no meu vetor, tá? Então, é isso que está dito bem aqui, ó. O resultado do número pelo vetor, pelo elemento, né? O elemento ainda tem que estar no meu espaço. Se eu pegasse aqui, ó, V como sendo o conjunto, por exemplo, da forma 0 mais infinito. Isso daqui é um conjunto, certo? Será que M estaria bem definida? Por exemplo, quando eu fizesse o produto de qualquer número, por exemplo, eu vou pegar menos 2, é um número. Isso daqui pertence a R, tá? Vezes, eu vou pegar aqui a multiplicação do jeito que a gente está conhecido, vou pegar 10. Esse 10 aqui pertence ao meu conjunto V. Quando eu multiplicar, dá menos 20. Menos 20 não pertence, tá, a V. Ok? Então, por exemplo, nesse conjunto, a multiplicação não está bem definida. Por quê? Eu peguei um número, multipliquei pelo elemento do meu conjunto e o resultado não está no conjunto. Então, isso não está bem definido. Ok? Então, isso daqui é a boa definição de uma operação, tá? Quando eu operar os elementos de um conjunto, eu tenho que cair dentro do conjunto ainda. Bem, certo. Mas isso daqui não é a parte mais complicada, tá? Geralmente, as operações já estão bem definidas. Bem, o que vai diferenciar, tá? Esse conjunto com operação, para a gente poder chamá-lo de espaço vetorial, é quando esse conjunto com essas duas operações, tá? Então, esse conjunto V com as duas operações, ele vai ser chamado de espaço vetorial real ou simplesmente espaço vetorial, tá? Quando ele satisfizer os seguintes axiomas, tá bom? Axiomas são justamente coisas que são pedidas, tá bom? Ele tem que satisfazer essas propriedades aqui, certo? Então, bem, eu tenho um espaço V, eu tenho duas operações, que é adição e multiplicação, por escalar. E aí, se esse conjunto com essas operações satisfizer essas condições que eu vou mostrar agora, é o que a gente chama de espaço vetorial. Bem, as propriedades, no total, serão 8 propriedades, tá? Então, eu tenho 4 propriedades aqui para adição, tá? E tenho mais 4 propriedades para multiplicação por escalar. Então, o meu conjunto V com a adição e a multiplicação, né? Posso olhar assim? Ele tem que satisfazer 8 propriedades. Se satisfizer as 8 propriedades, aí é que eu digo que V é um espaço vetorial, tá bom? Então, bem, quais são as propriedades? Então, a primeira então, aqui as 4 primeiras, que vai ser a 1, a 2, a 3 e a 4, é só em relação à adição, tá?
Então, deixa eu apagar aqui para não ficar... Bem, então, a primeira é o que a gente diz que é a associatividade, tá bom? Então, eu estou somando 3 elementos do meu conjunto. Então, aqui está dizendo, aqui eu estou somando primeiro os 2 elementos, e aqui eu estou somando os 2 últimos elementos primeiro, tá bom? Então, aqui essa é a ordem que eu vou operar. Então, do lado esquerdo, eu primeiro estou somando U mais V, e depois eu vou somar a W. E aí, do lado direito, primeiro eu estou somando V e W, e depois o resultado eu vou somar a V. Então, essa daí é a que a gente chama como associatividade, tá? Aqui, a A2 é o que a gente diz que é a comutatividade, tá? Ó. Então, observem só a ordem. Aqui é U mais V, e aqui é V mais U, tá? Então, está dizendo que é a comutatividade. Não importa, né, a ordem que eu estou somando aí os 2 objetos, tá? Os 2 elementos. Aqui é a existência de um elemento nulo, tá? Ou seja, o que é esse elemento nulo? É que quando eu somo ele, eu vou somar ele com qualquer elemento, tá? Então, o resultado dá este outro elemento, ok? Então, ele não vai alterar na soma, tá? Bem, aqui é a existência do oposto, tá? Do elemento oposto. Ou seja, quando eu pegar um elemento, né? Então, para cada elemento existe o seu oposto. Então, o oposto é justamente quando eu pego o U, né? Eu vou pegar aqui o U, e aí eu somo com esse certo oposto, tem que dar 0, o elemento nulo, tá bom? Bem, essas são as 4 propriedades: associativa, comutatividade, elemento nulo e elemento oposto, tá bom? São as 4 propriedades da adição. Bem, e aí, além das 4 propriedades da adição, a gente tem as 4 propriedades da multiplicação. Aqui, a M1 também é uma associativa, tá? Só que aqui eu tenho, ó, alfa é um número e beta também é um número, tá bom? Então, aqui eu tenho o quê? Tenho 2 números e um elemento U, tá? Então, ele está me dizendo o quê? Que eu posso multiplicar os 2 números, tá? E depois o resultado eu multiplico pelo elemento. Ou então, eu posso multiplicar o meu elemento U logo por um número, que no caso é o beta, e depois multiplicar pelo alfa, tá? Então, aqui também é uma associatividade. Bem, aqui a M2, ela é a relação de distributividade, tá? De distribuição, ou seja, eu tenho aqui uma soma de números e tenho um vetor, então eu posso estar distribuindo, tá? Essa propriedade a gente é bem acostumado, tá? E na M3 também, só que a diferença é que na M2 eu tinha a soma de 2 números, na M3 eu tenho a soma de 2 vetores e somente um número, ó. Então eu posso distribuir também, tá? Quando eu falo distribuir, eu posso olhar pelo outro lado como colocar em evidência, ok? Distribuir ou colocar em evidência eu posso, tá? Bem, e aqui é a existência do elemento do 1, tá? Do 1. Não é a existência do elemento, desculpe, mas é o seguinte, quando eu multiplico por 1, tá? Eu vou multiplicar um elemento por 1, então dá o próprio elemento, certo? Bem, por um instante vocês devem estar achando que tudo isso é trivial, ou assim, isso não acontece, né? Você pode estar se perguntando isso. Por que você deve estar se perguntando? Porque você deve estar baseado no costume de estar trabalhando no RN, tá? No RN, no conjunto dos números reais, tá? E nesses espaços, essas propriedades, elas são todas verdadeiras, certo? Bem, e aí, o que a gente vai buscar, na verdade, são trabalhar com espaços estranhos, entre aspas, tá? Espaços mais gerais. Então, a gente vai buscar espaços que se comportem justamente como esses espaços que a gente está acostumado a trabalhar, onde tudo isso daqui é verdade, tá? Então, bem,
Se eu tenho um conjunto, tenho uma adição, tenho uma multiplicação, estão bem definidas, e eu consigo verificar essas 8 propriedades, então esse é um espaço vetorial, tá bom? Então, quando eu quero verificar se um espaço é vetorial, eu tenho que verificar essas 8 propriedades, tá? Então, às vezes pode ser um pouco chato até, né? Porque chega a ser trabalhoso, certo? Mas este é o caminho, tá bom? E aí, vamos aqui a um exemplo, tá? Esse aqui é um espaço que a gente está acostumado. Vamos tomar V como sendo o R2, tá? V vai ser o R2. E as operações são as operações que a gente está acostumado, tá bom? A adição e a multiplicação vai ser daquela forma onde a gente definiu na aula passada. Então aqui eu tenho um elemento do R2, aqui eu tenho outro elemento do R2, e aí como que eu somo, né? Quando eu vou somar esses dois elementos do R2, então eu vou somar aqui as primeiras coordenadas e eu somo as segundas coordenadas. Então esta é a adição, tá bom? Bem, e como é a multiplicação? Então, quando eu vou multiplicar por um número alfa, né? Então, eu multiplico cada coordenada por esse número alfa. E aí está definida a multiplicação do número alfa pelo elemento xy do R2, tá? Então, é assim que está definida as operações. Então, meu candidato aqui a espaço vetorial é o R2, munido desta soma e desta multiplicação, tá? Que é justamente a soma e a multiplicação que a gente já está acostumado. E aí a gente vai ver que, na verdade, né, a gente estava o quê? Eu peguei o R2, me baseei nele e defini espaço vetorial. Aí eu estou verificando nesse exemplo justamente o seguinte, que essa definição, né, ela torna justamente o R2 um espaço vetorial, tá? Então, bem, e aí, na prática, para verificar as propriedades, que são 8 propriedades, então essa talvez seja a parte, sendo sincero, né? Talvez seja a parte um pouco chata, que é você mostrar as 8 propriedades. Bem, então, mas como que a gente vai fazer isso? Você vai precisar basicamente de 3 vetores, então vamos dar logo apelidos a eles, tá? Então, U vou chamar de x1, y1, né? V, x2, y2 e W de x3, y3, ok? Por que eu pego x1, y1? Bem, esse daqui tudo tem que ser elemento do R2, que é o meu espaço, tá? Ok? R3, R2. Certo? Por isso que é dessa forma. Se eu estivesse trabalhando com R3, então eu tinha que pegar um elemento do R3. Então ele teria que ter 3 coordenadas. Seria x1, y1 e z1, tá? Desta forma. Então, bem. E aí o que é que a gente vai fazer? Bem, a gente vai atrás de verificar a primeira propriedade. Qual é a primeira propriedade? Que U, V mais W, que é associativa, né? É igual a U, V mais W, tá? Então, bem, o que eu recomendo para vocês? Eu vou recomendar para vocês o seguinte: você desenvolve um lado e vai chegar numa certa expressão. Depois você desenvolve o outro e chega em outra expressão. E aí, se você chegar na mesma expressão dos dois lados, né, digamos assim, então você tem o resultado, tá? Você tem que a igualdade é verdadeira. Porque às vezes fazer de modo direto pode ficar um pouco mais complicado para quem está iniciando. Mas bem, então primeiro vou verificar o seguinte: eu vou desenvolver U mais V mais W. Então o que é U mais V mais W? Quem é U? U é x1, y1, tá? Quem é V? É x2, y2, mais, bem aqui é W. Quem é W? Eu chamei de x3, y3, certo? Bem,
Então, esses parênteses aqui, ó, me indicam que eu tenho que fazer primeiro o que está dentro dele, ou seja, primeiro eu vou fazer essa soma bem aqui. Então, essa soma bem aí vai me dar o quê? Aí, é o seguinte, eu tenho que olhar como que está definido a soma, tá? Estou somando dois elementos do meu conjunto. Como que foi definida a soma? Foi definido como este mais este, né? E este mais este. Então, é assim que a gente vai operar, segundo a definição que foi dada, tá bom? Então, aqui, ó, vai ser o que? x1 mais x2, y1 mais y2, mais x3, y3, certo? Agora eu tenho essa soma aqui entre dois elementos, tá? Porque aqui é um elemento do R2 e aqui também é um elemento do R2. Então, novamente, aí eu tenho aí uma operação entre elementos do R2. Vou usar a definição. Como é a definição? A definição é este elemento com este e este elemento com este, certo? Então, vou usar essa definição aí. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x1 mais x2, né? Mais o x3, y1 mais y2 mais o y3, tá? Então, vou deixar aqui, tá bom? Eu vou deixar esse resultado aqui. E vou desenvolver o outro lado agora. Então, vou... só diminuir um pouquinho, afastar para cá. Vou olhar aqui o outro. Do outro lado, né? O outro lado que eu digo é esse aqui, ó. É U mais V mais W, né? Então, isso daqui o que é, né? Isso daqui o que é? Ele é... Eu acho que ainda não vai dar para escrever pequenininho essa parte. É U mais V mais W. Então, o que é U, né? É x1, y1 mais... Aqui vai ser o V, que é x2, y2, mais o W, que é x3, y3. Bem, então, eu tenho esses parênteses aqui, então me indica que eu tenho que fazer primeiro o que está aí nos parênteses. E o que está aí entre os parênteses é uma soma entre esses dois elementos aqui do R2, tá? Então, bem, então, aqui vai ficar x1, y1, mais, tá? Como que eu somo? Primeira, soma as primeiras coordenadas e as segundas. E agora o que é que eu tenho? Eu tenho aqui um elemento do R2, aqui é outro elemento do R2, e eu tenho uma soma, então eu vou fazer essa soma. Vou olhar qual é a definição da soma, vou somar primeiro as coordenadas, vou somar as segundas coordenadas. Observe que eu cheguei na mesma identidade, tá? Então, rigorosamente, o que você ia fazer era, você vinha por aqui, né? Você vinha por aqui. Quando chegasse aqui, você iria reescrever até chegar nesse ponto. Então, você iria escrever assim, iria continuar, né? Você sairia por aqui. Deixa eu ver se eu tô... Não sei se eu tô sendo... Para você fazer de modo direto, você ia sair desse ponto, você ia fazer aqui, certo? Você iria chegar aqui até chegar neste ponto. Então, se você continuasse, né, escrevendo o que tinha do lado esquerdo, como esta parte é igual a esta, né? Você aqui embaixo você iria escrever isto. Depois você iria escrever isto e finalmente você teria a última igualdade, que é U mais W, certo? Mas isso não é necessário.
A partir do momento que você chega na mesma identidade, né, você tem o seguinte, você já tem que isto é igual a isto, que é a mesma coisa disto, que é igual a isto. Ou seja, você tem que este daí é igual a isto, tá? Que é a propriedade. De modo direto, é como está sendo feito aqui, ó. Ele sai daqui, aí desenvolve e chega direto aqui na expressão, tá? Eu acho assim um pouco mais complicado para fazer de início. Eu prefiro desenvolver os dois lados onde você quer e chegar na mesma identidade, tá bom? Bem, então seria isso. Então, depois dessa conta aqui, você mostrou A1. Das 8, você mostrou a primeira, tá? Então, você tem que mostrar a 2, a 3, a 4, todas, tá? Para poder verificar que é espaço vetorial. Então, essa daqui, ó, vamos lá. Se eu quero verificar U mais V, isso daqui é o quê? É x1, x1 y1 mais x2 y2. Vou fazer o que? Essa soma. Qual é a definição? Somo primeiras coordenadas e somo segundas coordenadas, tá? Vou desenvolver o outro, é V mais U. V mais U V mais U é V, no caso é x2, y2, mais x1, y1. O que é que eu vou fazer? Essa soma aqui, tá? E aí, primeiras coordenadas. E aí eu posso... Aqui é soma de números, tá? Essa soma que aparece aqui dentro, ó, das coordenadas, é soma de números, né? É um número, x1, y, x1, x2, y, y2, todos são números. Quando eu estou somando ali números, tá? Eu sei que eu posso trocar a ordem. Então, isso daqui, ó. Ok? Então, ó, cheguei na mesma expressão, tá? Cheguei na mesma expressão. Então, aqui eu tenho que U mais V é igual a V mais U. Então, A2 tá ok. Certo? Bem, aqui tem algumas que são bem simples, né? Por exemplo, aqui, que é A3, eu quero mostrar que U mais 0 é igual a U, certo? E o meu 0, ó, é o... nesse caso é o mais esperado, tá? O 0 aqui é o 0, 0, que é o 0, 0 da R2 mesmo. Então, eu pego U mais 0, então é x1, y1 mais 0, 0, tá? Aqui, eu tenho que fazer a operação, tá? Essa operação, essa soma bem aí que eu destaquei, é uma soma de elementos do R2, então tenho que obedecer à definição, tá? Então, vou somar primeiras coordenadas, então é x1 e 0, e aqui vai ficar y1 e 0, que é a soma das segundas coordenadas, tá? Então, o número x1 mais o número 0 dá x1. O número y1 mais o número 0 dá o número y1, tá? Ou seja, dá x1 y1, que é justamente o vetor u. Então, aqui foi direto, né? Saí direto. Então, de uma forma direta, eu saí que u mais 0 era igual, no final, cheguei ao resultado u, tá bom? Então, isto nos dá aqui a 3 também é verdadeiro, tá bom? E aí a última propriedade aqui da soma é justamente do elemento oposto. Então, se eu pegar aqui um elemento u, né, o elemento menos u, a gente vai escrever como sendo menos x1 menos y1. Neste caso aqui para o R2, tá? Então, o que é que acontece? Quando você soma, né, então, o x1 y1 mais, né, você tem aqui a operação de soma, tá? O vetor menos u, que aí o nosso candidato é o menos x1 menos y1. Quando eu somo, né, então vai ficar x1 mais o menos y, x1 mais o menos x1. Então vai ficar
x1 menos x1, né? E na segunda coordenada, y1 mais o menos y1. Então, vai ficar y menos y1. x1 menos x1, 0. y menos y1, 0. Eu chego no zero, que é justamente a definição do meu vetor nulo, tá? Então, você chega aí também que u mais menos u é igual a 0. E isso lhe dá aqui a 4, tá ok. Certo? Bem, professor, por que eu tenho que usar letras, né? x1... por exemplo, u eu estou chamando de x1, y1. Eu não posso fazer a conta só com um vetor tipo 2 e 5. E o vetor v como sendo menos 1 e 3. Então, por que a gente está pegando letras, tá? Bem, nas definições, essas propriedades aqui, tá? Elas têm que ser verdade. Esse símbolozinho aqui, ó, tá? Ó, para todo, tá bom? Esse símbolozinho aí, ó, ele significa para todo. Então, essa propriedade, digamos a comutatividade, tá? U mais V, né, igual a V mais U. Ela tem que ser verdade para todo U e V. Se você faz a conta para o U igual a 2 e 7 e para o V igual a menos 1 e 3, você só mostrou para esses dois vetores. Então, como você quer mostrar isso para todo vetor U e V, então você tem que tomar ele de uma forma genérica, tá? De uma forma genérica. Então, você usa letras, tá bom? Se você faz a conta só para vetores escolhidos, né? Você escolheu o vetor, um vetor particular, você não está mostrando a propriedade, tá? Isso pode ajudar em alguma coisa? Pode, né? Às vezes você pode primeiro fazer a conta com vetores, né, particulares escolhidos, só para você ter a ideia de como que vai ser quando você usar letras. Mas que você fazendo com números, você vai estar provando, né, que vale para todo. Não, você mostrou para um, não que vale para todo. Para valer para todo, você tem que usar letras, tá bom? Agora o seguinte, para mostrar que não é verdade, aí basta você mostrar que não é verdade para um, certo? Como é que você nega o para todo, né? Existe algum que não vale, é tipo isso, tá? Então, por exemplo, se eu dissesse todo número é par, aí você vem e me apresenta um número que não é par. Pronto. Então, você só mostrou um que fura aquilo que eu estou afirmando. Então, isso já mostra, tá bom? Bem, então vamos lá. E aqui a gente tem as propriedades da multiplicação, tá? Então, aqui você tem dois números, que são alfa e beta. Então, mesma coisa. Por que eu uso alfa e beta? Porque eu quero mostrar para todo número, tá? Então, e para todo U. Então, a alfa e beta vão estar significando qualquer número. E U igual a x1, y vai ser qualquer vetor, tá? Se eu fizer escolha, vou pegar alfa igual a 2 e o beta igual a 5. Então, você está mostrando somente para o alfa igual a 2 e para o beta igual a 5. E os outros, né? E os demais números. Será que é verdade? Então, por isso que a gente toma de forma genérica, tá? Mas, às vezes, você pode fazer primeiro com números para lhe dar uma noção e aí você parte para a demonstração formal depois. Bem, então, o que é que a gente tem, né? Alfa, beta, e aí você vai querer mostrar, né, que alfa, beta, que multiplica o vetor U, é igual a alfa, que multiplica o vetor beta U. É isso que você vai querer, tá? Então, vamos desenvolver aqui. Alfa, beta, vezes U. Então, isto daqui por si, ó, é um número, tá? Alfa vezes beta é um número. Então, daqui é alfa, beta, tá? Que multiplica, quem é o vetor U? É x1, y1, tá? Então, aqui eu tenho um número vezes um vetor. Então, como é que se define esse produto, né? Esse produto aqui, como é que se define? Esse número vai multiplicar cada coordenada. Então, o número alfa, beta, né, vai multiplicar cada coordenada.
ok? Certo. Então vamos deixar aí por enquanto. E o outro lado? Então o outro lado é alfa, beta u. Então isso daqui é alfa, que multiplica beta e o vetor u, que é x1, y1. Então esse parêntese aqui, né, não confunda, ó, esse parêntese é um parêntese do vetor, né, que é o elemento do R2. Esse parêntese aqui está me indicando prioridade na operação, tá? Então primeiro eu tenho que fazer o que está lá dentro. O que está lá dentro é o que? É um produto entre o número e um vetor. Como que se multiplica? Multiplica cada coordenada. Então cada coordenada vai estar multiplicada pelo vetor beta, ou pelo número beta. E agora o que é que eu vou fazer? Esse produto aqui. Então tal que às vezes a gente nem copia, né? É só um pontinho que a gente coloca. Tá? A gente geralmente às vezes nem copia. Já fica subentendido. Então, bem, e agora eu tenho esse produto aí, né? Esse produto aqui para operar. Então como é que faz? Esse número que está fora, que é o alfa, vai multiplicar cada coordenada do meu vetor. Então o alfa vai multiplicar o beta x1 e o alfa vai multiplicar o beta y1. Olha aí, a gente chegou no mesmo resultado, tá? Então isso significa que, só repetindo, se a gente viesse por aqui e continuasse por aqui, a gente chegaria, né, justamente que a gente chegaria justamente nessa identidade aqui. Então isso nos diz que M1 tá ok, certo? Bem, M2, M3 e M4, tá? Vou começar aqui pela mais fácil agora, ó. Então eu tenho a M4, eu tenho um número aqui, número 1. Então o número 1 que multiplica o vetor U. U é x1, y1. Então como que se tem aqui um produto, né? Aqui a gente tem um produto, é o número 1 vezes esse vetor. Como que se define um produto? Esse número vai multiplicar cada coordenada. Então vai ficar o 1 vai multiplicar o x1 e o 1, né, vai multiplicar o y1. Só que aqui é números, tá? Aqui são números. Então, o número 1 vezes o número x1, eu sei que é x1. O número 1 vezes o número y1 é o número y1, tá? E aí eu chego, isso daqui, né, é justamente igual a u. Então eu tenho que 1 vezes u é igual a u. Então, isso daqui tá ok, M4, tá? Aí você pode perguntar, professor, mas não é claro que 1 vezes u é igual a u, não? Não, tá? Pode dar problema. Vai depender de como está definido, tá bom? Tudo vai depender da sua definição, ok? Tudo vai depender dessa definição que você está utilizando aqui, tá? Lembre-se, essa definição aí pode ser uma definição, entre aspas, estranha, tá? Não se deixe iludir pelo fato de você estar trabalhando muito com multiplicação entre números, tá? Que já é bem padronizada. Essa multiplicação pode ser mais estranha, tá? Aqui, acredito eu que vocês já tenham visto, né, como que a gente está operando. Então, vou admitir que essas propriedades aqui também sejam verdadeiras, tá bom? Então, você pode desenvolver para um lado e desenvolver para o outro, e aí você vai garantir todas as 8 propriedades, tá bom? A gente mostrou as 4 da adição, mostrou 2 da multiplicação, e essas 2 podem ficar como exercício, tá bom? Então, você compara um lado, compara o outro, tá? Então, aqui você quer que isto seja igual a isso, você pode desenvolver um lado, depois desenvolver o outro, ok? Bem, vamos adiante. Então, a gente mostrou aí que, né, no primeiro caso, a gente verificou que R2 é um espaço vetorial com adição, botação assim, e multiplicação padrão, botar padrão, tá? Usual é a palavra. Por que usual? Usual é porque é aquela que já tinha sido definida antes, a gente não mudou, tá?
é aquela que a gente já estava acostumado, né? Soma vetores do R2, então é só somar as coordenadas. Multiplicar um número por um vetor do R2, multiplique só as coordenadas por esse número. Então essa daí é a usual, tá? É a adição e multiplicação usual. Bem, então o que a gente fez ali no R2, a gente poderia tá fazendo, tá? No R3 e no R4, por exemplo, tá? Então, a única coisa que ia aumentar era a quantidade de variáveis. Então, por exemplo, o U, né? Como eu já tinha comentado, ele tinha que ter 3 coordenadas. Ia ser x1, y1, você tinha que botar mais um. Z1, por exemplo, tá? Certo? Se eu tivesse no exemplo do R4, só ia mudar mais uma coordenada. Ia ter x1, y1, Z1 e botava mais outra aí, um T1, por exemplo, tá? E aí, desde que você esteja com multiplicação usual, né? Na verdade, adição e multiplicação, eu acho que faltou aí falar da adição também, tá? Então, e também aqui a gente pode incluir o RN, tá? O RN, então, o R2, o R3, o R1, que é simplesmente R, né? R1, R2, R3, R4, Rn, de forma geral, eles são espaços vetoriais, tá? Ok? Então, aqui se a gente tem adição e multiplicação usual. Ok? Então, só para lembrar, né? No Rn, se eu estou aqui com o IV no Rn, como que eu defino soma, né? O mais V é justamente x1 mais y1, x2 mais y2, mais, só vou somar coordenada a coordenada, tá? Xn yn. E se eu multiplico aqui um número alfa por u, eu só vou estar multiplicando todas as coordenadas por alfa. Isso daqui foi o que a gente viu que é a definição usual, né? Ok? Aqui, a soma, eu vou estar somando as coordenadas, tá? E se eu multiplico por alfa, esse alfa vai estar multiplicando todas as coordenadas. Então é isso. Então, é um espaço vetorial. Então, isso já era esperado, né? Porque a gente queria definir espaço vetorial que englobasse justamente esses conjuntos, tá? Que esses são nossos conjuntos bases, digamos assim. Então, bem, um outro conjunto que a gente pode verificar, tá? Aqui são o conjunto das matrizes M por N, tá? M por N quer dizer que são matrizes do tipo M por N, tá? M linhas, N colunas. Então, o conjunto das matrizes, quando você está com adição e multiplicação usual, então, ele também é um espaço vetorial, tá? Esse aqui é espaço vetorial. Então, M mais, vou botar bem assim, adição, né? Com operações usuais é um espaço vetorial, tá? É espaço vetorial, ok? O que são essas operações usuais? São as operações como a gente já definiu na primeira parte lá, quando a gente estava vendo matrizes, tá? Então, conforme essa definição de soma e produto por um número, tá? A gente tem que o conjunto das matrizes também é um espaço vetorial, tá? Outro espaço vetorial que a gente vai estar trabalhando também bastante no curso é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que n, tá bom? Grau menor ou igual que n. Bem, aqui então a gente vai denotar por Pn, tá? E aqui, de novo, considerando que a gente está utilizando
que a gente está utilizando somas usuais. Então, como a gente já está acostumado mesmo, tá? Então, com operações usuais. Como que a gente soma polinômios, tá? Então, é só a gente somar os coeficientes de mesmo grau, tá? É isso. Quando a gente multiplica um polinômio por um número, a gente multiplica todos os coeficientes por aquele número, tá? Então, é isso. Então, Pn, tá? É o conjunto dos polinômios de coeficientes reais com grau, né, menor ou igual que n. E aqui eu vou deixar um questionamento para vocês. O que aconteceria se eu olhasse o conjunto, tá? Vou olhar o conjunto P til aqui, tá? Da mesma forma, mas onde o grau, tá? Ele onde o grau fosse igual a n, tá? Por que ele teve que considerar o menor, tá? Menor ou igual? Eu não poderia olhar não poderia olhar o conjunto, né, de todos os polinômios cujo grau é n. Então aqui tem um problema. Eu queria que vocês ver se vocês conseguiriam, né? Então aqui seria a mesma coisa, a 0 mais até o an xn, né? E aí o an tem que ser diferente de 0, porque para ele ter grau n, tá? E os outros reais, né? Todos os coeficientes reais, sendo que eu tenho que garantir que o último lá seja diferente de 0, que é para ele ter grau n, tá? Então, daria problema aqui em alguma coisa? Gostaria que vocês pensassem nisso, tá? Bem, aqui o exemplo 6, tá? É o conjunto V das funções de R em R, tá? Então, aqui eu vou somar a função do jeito já padrão, tá? E multiplicar também do jeito padrão, tá? Até agora tá tudo padronizado. Então, isso daqui com operações usuais é um espaço vetorial, tá? Então, o conjunto de todas as funções definidas em R, tá? É um espaço vetorial, ok? Então, esse exemplo é bastante interessante, tá? Bem, e aí, aqui o exemplo 7, você tem V, é um conjunto x ao quadrado, onde x é um número real. Então, você tem aí um par ordenado x ao quadrado. Aqui, a gente não tem mais soma usual e a gente também não tem soma usual e a gente também não tem multiplicação usual, tá? E mesmo assim, ele vai ser um espaço vetorial, ok? Então, observe aqui como que está definida a soma, tá? Primeiro, olha o conjunto, tá? O conjunto é um par, x ao quadrado, mas ele não é o R2 não, tá? Por quê? Porque o R2, ele pega qualquer número, qualquer par, xy é o conjunto do R2, tá? O R2, ele tem todos os elementos dessa forma. E aqui não. Aqui, a segunda coordenada, ela tem que ser o quadrado da primeira. Então, por exemplo, o número 1 e 2 não pertence a V aqui, tá? Porque este daqui não é o quadrado deste, tá? E isso é condição para estar em V. Então, na verdade, você tem que esse V aí, ele é um subconjunto aqui, ó, tá? Ele é um subconjunto. Ele não é o R2 todo, não. Essa é uma parte. E se você se atentar mais, a gente dá até para ver o gráfico dele, né? Porque, na verdade, esse daí é dado pela condição, o y, né? O y ali é justamente o x ao quadrado. Então, o
você pode até enxergar, tá? Que esse seu conjunto aí, ele é só o gráfico aqui da parábola, tá? Ele é o gráfico da parábola. E aí ele vai ser um espaço vetorial, né? Bem, com essas operações aqui, sim. Observe como é diferente aqui a operação, tá? Por exemplo, a soma. Aqui, como é que se soma, né? Bem, se fosse usual, era x1 mais y1, certo? Que até coincide, né? E eu ia pegar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, ok? Mas aqui, não mais, tá? Porque, ó, aqui como tá, na verdade, aqui é o quadrado da soma, tá bom? Observe que é diferente, ok? E o produto, né? Aqui, ó, eu tenho um número multiplicando esse vetor, tá? Bem, e aí, como que é definido o produto? Se fosse usual, era alfa x, né? Até coincide. E na segunda coordenada era alfa x ao quadrado. Mas não, aí é alfa ao quadrado, x ao quadrado. Observe como esse produto e essa adição não são usuais, tá? Elas já fogem do que a gente está acostumado. Então, bem, vamos verificar, por exemplo, aqui A2, tá? Vamos verificar aqui A2. Se a gente fosse verificar A2, deixa eu ver aqui só. Tá. Se eu fosse verificar aqui A2, como que seria? Quem é A2? É a segunda propriedade, que é a da comutatividade. Então, eu queria mostrar U, tá? Eu vou chamar assim, ó. U é o x1 quadrado, V é o x2 quadrado, tá? Então, a segunda propriedade é eu mostrar aqui, vou até botar aqui para baixo, né? É eu mostrar que U mais V é igual a V mais U, certo? Então, deixa eu desenvolver um lado. U mais V, quem é? É o U, então é x1 quadrado mais V. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Essa soma, tá? Bem, e essa soma, como que ela é definida? Deste modo aqui, tá? Na primeira coordenada, esse é o somar normal. Na segunda coordenada, vai ficar o quê? Vai ficar justamente o que eu tenho aqui, que é x1 mais x2 ao quadrado, tá? Ok. Então, vai ficar isso daqui, certo? Bem, por outro lado, se eu faço V mais U, então ficaria x2 quadrado. Vou apagar aqui. Escrever por cima. Mais. Aqui seria x1 quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Operar essa soma aqui, tá? Então, aqui vai ficar, primeira coordenada é normal, x2 mais x1. E aqui ficaria x2 mais x1 ao quadrado, tá? Observe a ordem que está escrito aí. Então, bem, só que aqui, ó, aqui já é uma soma entre números. E aqui já é uma soma entre números. E eu sei que entre números a comutatividade ela é verdadeira. E aí, ó, eu chego na mesma identidade, tá? Então, é porque U mais V é igual a V mais U nesta definição que foi dada aí, tá bom? Nesta definição que foi dada aí, certo? Então, observe que também é verdadeiro o que essa propriedade A2, tá? A propriedade A2, ela é verdadeira, tá bom? Vou botar aqui. Vamos verificar uma para soma também. Vamos verificar. Vamos ficar a M4, tá? A M4 que é aquela que é 1 vezes, tá? 1 vezes U é igual a U,
tá? Então, quem seria um U, né? U é o vetor x1 quadrado, tá? Então, isso daqui ficaria o quê? Como que está definido essa operação aqui? Bem, na primeira coordenada é só multiplicar. Então, vai ficar 1 vezes x1, tá? Na segunda coordenada vai ficar 1 x1 ao quadrado, certo? Só que aqui, ó, esse produto aqui é produto entre números. E esse daqui também é entre números. Então, 1 vezes x1, aqui eu posso garantir que é x1. E aqui também é só x1 ao quadrado. Então, só que isso daqui é exatamente igual a o meu u. Então, de fato, eu tenho que 1 vezes u é igual a u. Tá? Então, a gente consegue verificar. Tá bom? Então, você tem que ficar atento à definição que está sendo dada. Ok? Porque nem sempre é aquela usual. Tá bom? Que a gente está acostumado. Então, aqui é um belo exemplo disso. Ok? Então, esse daqui ele vai verificar todas as propriedades. E aí, pode ficar até como exercício para vocês treinarem, verificarem as outras, tá? Para ir exercitando. Então, ainda falta A1, A3, A4 e a M1, M2, M3, tá? Então, certo. E aí, né, claro que nem tudo é espaço vetorial, porque até agora parece simples demais ser um espaço vetorial. E nem sempre é assim também, tá? Então, por exemplo, se você olha agora, tá? Você está fazendo o quê? O R2. Então, eu estou olhando o próprio R2. Professor, você não disse que o R2 ele é um espaço vetorial? A gente viu lá no exemplo, tá aqui. A gente viu no exemplo 1 e foi dito de novo no exemplo 2 que os RNs, R2, R3, R4, Rn, tudo é um espaço vetorial? Sim, ele é um espaço vetorial quando você tem adição e multiplicação usual. Então, nessa situação de adição e multiplicação usual, sim, a gente sabe que é um espaço vetorial. Se mudar a adição e a multiplicação, aí a gente já não sabe. A gente pode ser que seja, pode ser que não seja, a gente teria que verificar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você tá com o conjunto. O conjunto é o mesmo, é o R2. Mas quais são as operações? As operações são essas daqui, ó. São as usuais? Bem, vamos olhar aqui. Então, aqui, para ser a soma usual, seria A mais C, ok, né? Verdade. Seria B mais D, ok. A soma, ela é usual, tá? Não teve problema. Então, e o produto? Então, K seria o quê? K vezes A, ok. E a usual seria K vezes B. Tá aqui a diferença, tá? Então, a diferença está justamente aqui. Por quê? Nessa operação aqui, o meu K, tá? Ele não multiplica as duas coordenadas. Ele só multiplica a primeira. Aí você diz assim, professor, então é porque essa multiplicação está errada, né? Não, não é que a multiplicação está errada. A multiplicação foi definida desse modo, tá? Então, pode ser que em alguma circunstância, a multiplicação, ela foi definida desse modo aqui, tá? Não é que a definição esteja errada, não é que ele multiplicou errado, não, foi definida desse modo, tá? Então, eu vou trabalhar no R2 com a soma desse modo aí, que coincide com a usual, e a multiplicação foi definida desse modo, é uma definição, foi definida desse modo, tá? Bem, e aí, para essas duas operações, esse meu conjunto, ele não é, tá? Não é um espaço vetorial. Ele não é um espaço vetorial, tá? Bem, então, como a minha soma é a mesma que a usual, tá? É esperado que as propriedades todas, A1, A2, A3, A4, tudo seja verdadeira, porque a gente já verificou, né? Por o caso usual, então aqui era a mesma conta. Como ele não vai ser espaço vetorial, o problema vai estar em alguma das propriedades da multiplicação, tá? E de fato, olha aqui, o que acontece, tá? Então, vamos olhar
aqui a M2 é uma que vai dar problema. A M2, qual era a propriedade da M2? É a distributiva. Então, a distributiva em relação aos números, tá? Então, eu tinha essa propriedade aqui, ó. Era alfa U mais beta U. Então, se a gente desenvolve aqui um lado, vai ser alfa beta U, né? Alfa mais beta vezes U. O que que a gente tem, né? Então, aqui o U tá aqui, né? E aí, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente tem um produto, certo? Isso daqui é um número, multiplicando um vetor. Então, a gente vai usar a definição. O que que a definição faz? Esse número vai multiplicar somente a primeira coordenada. Então, alfa mais b vai multiplicar somente a primeira coordenada. Bom, somente a primeira coordenada, tá? A segunda coordenada, que era y1, permanece, ó, permanece igual, tá? Bem, e aí, pronto. Aqui você, por exemplo, aqui você já está entre números, tá? Alfa, beta, x1, tudo é número. Então, aqui você já pode operar do jeito que você está acostumado. Aqui eu posso distribuir, tá? Então, quando eu distribuir, vai ficar alfa, x1, beta, x1 e y1. Ótimo. Então, isso daqui é o lado esquerdo. Vamos desenvolver o lado direito. Quando você desenvolve o lado direito, tá? É alfa U mais alfa beta. Então, aqui, ó, alfa U, alfa beta. Então, você escreve aqui alfa U, beta U, né? Alfa U, beta U. Bem, aqui você tem um produto, tá? E aqui também são números vezes o vetor, tá? Números vezes o vetor. Então, para você desenvolver esse produto aqui e este daqui, o que é que você faz? Usa a definição que foi dada. Como é a definição? O número multiplica a primeira coordenada. A segunda coordenada fica igual. Então, bem, observe. O que é que você vai ter? Então, para este daqui, você vai ter alfa x1, tá? E a segunda coordenada, y1, fica igual. Para o outro vetor, vai ser beta x1 e o y1 fica igual. Então, você tem aqui, ó. Tá? Certo. Muito bem. Agora, o que é que você tem aqui? Eu tenho a soma de dois vetores, né? A soma de dois elementos do R2, tá? Soma de dois elementos do R2. Então, eu tenho essa soma bem aqui, ó, para fazer, tá? Essa soma aqui tem que respeitar a definição que foi dada aqui, tá? Porque é essa soma aqui, ó, que é a soma de dois elementos aí do meu conjunto. Então, eu não estou somando números aí, né? Eu estou somando dois elementos do meu espaço, tá? Dois elementos do R2. Mas, por sorte, a minha definição aqui é a que eu estou acostumado. Soma a primeira coordenada, depois soma a segunda, tá bom? Então, quando eu somar a primeira, eu estou somando esta com esta, tá? Então, vai ficar alfa x1 mais beta x1, tá? E quando eu somar a segunda coordenada, eu vou somar esse com esse. Então, vai ficar y1 mais y1, então vai aparecer 2y1. Então, bem, observe, tá? Quando você compara a primeira com a segunda, a de baixo tem esse 2y, tem esse y1, e aqui não tem o 2, tá? Só tem o y1. Então, daí você já vê que são coisas diferentes. Você não tem isso daqui, ó, tá? Você não tem essa igualdade, deu coisas diferentes. Então, você, na verdade, encontra que isso daqui não é verdadeiro, tá bom? Você encontra que isso não é verdade. Nesse caso, ó, como é algo para mostrar que é negativo, se você tivesse testado com valores e tivesse já encontrado um problema, você já poderia garantir, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse, vou pegar aqui alfa para ser 1, tá? Beta, vou pegar para ser 2. E o meu vetor U, vou pegar o meu vetor U para ser o vetor 1 e 1, tá? Então, se eu fosse testar, quem era alfa mais beta U, né? Alfa mais beta U ia ser 1 mais 2, que multiplica o vetor 1, 1. Então, ia ficar 3 vezes 1, 1. Aqui, ó, não esqueça, aqui é o produto que está definido. O produto que está definido, ele multiplica só a primeira coordenada. Então, é 3 vezes 1
né? E a outra fica igual. Não vai multiplicar 3 e 3 aqui não, tá? Por outro lado, né? Quando você fizesse alfa U mais beta U era igual a 1 vezes o vetor 1 mais 2 vezes o vetor 1. Então, quando eu multiplico, novamente, essa multiplicação aqui, ó, é como foi dada na definição. Multiplica só o primeiro, então 1 vezes 1, o outro é igual, só repete. Aqui, no outro produto, multiplica só o primeiro, então 2 vezes 1, e o outro repete. Essa soma aqui também é conforme foi dada a definição, mas a definição ali é a usual. Então, vou somar coordenada a coordenada. Então, vai ficar 1 mais 2, que vai dar 3, né? E aqui vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, observe que você encontrou vetores diferentes justamente do problema aqui, tá? Nesse caso aqui, como a resposta era para ser que não é espaço vetorial, né? Você queria mostrar justamente que a propriedade não vale. Se você mostra para vetores e valores escolhidos, você já consegue o resultado, tá? Mas para você mostrar que é espaço vetorial, você tem que mostrar para todos. Então, para mostrar para todos, você não pode fazer a conta só para um em particular, tá? Mas quando você quer mostrar que não é verdade para todos, então você basta mostrar que não é verdade para um, tá? Ok? Bem, e aqui você tem algumas propriedades, tá? Então, são consequências dos 8 axiomas da adição e da multiplicação. Mas aí são algumas propriedades que não se pode deixar de mencionar, tá bom? Então, a primeira delas existe o vetor nulo, tá? Ele existe, porque já foi dito lá na propriedade A3, né, que existe, mas o que a gente ainda tem é que ele é único, tá? O vetor nulo, ele é único, tá? Você pode, professor, como é que iria existir dois zeros? Sim, dependendo dos conjuntos e das operações, pode chegar a algo estranho de existir dois vetores nulos diferentes, tá? Não estou dizendo que é 2, 0. Não. É dois vetores nulos. Qual a definição do vetor nulo? É o vetor que, quando eu somo com qualquer outro, o resultado dá o outro, né? Tá? Isso aqui é vetor nulo. Bem, cada vetor U, ele admite apenas um simétrico. Então, a gente viu na propriedade A4 que, para cada vetor, sim, existe o simétrico. Mas aí, o que a gente está vendo aqui é que há apenas um. Também o vetor simétrico, ele é nulo. Ou ele também é único, tá? Só existe, para cada vetor, existe apenas um vetor simétrico. Então, a gente pode simplesmente olhar como menos U, tá? Outra coisa outra propriedade é a do cancelamento, tá? Por exemplo, só relembrando, quando você estava com matrizes, né? Se você tem a matriz A vezes B igual a matriz A vezes C, né? Você não é verdade que você pode cancelar aqui e dizer que B é igual a C. Isso não é verdade, tá? Então, isso já é um indício que nem sempre você pode usar essa lei do cancelamento, tá? Nem sempre você pode usar. Mas bem, se você está no espaço vetorial, pelo menos na adição, ó, você pode cancelar e dizer que U é igual a V, tá? Para a adição de um espaço vetorial. Então, se você já sabe que o espaço é vetorial, você pode fazer tudo isso. Então, aqui também, ó, menos por menos dá mais, né? Aquela lei de multiplicação, menos por menos dá mais. Aqui se daria falar do seguinte modo, né? É que o simétrico do vetor simétrico é o próprio vetor, tá? O simétrico do simétrico é o próprio vetor. Então, é isso que está sendo dito aqui. E de outro modo, você pode ver aquele jogo de sinal, né? Menos por menos daria mais, tá? Aqui também é aquele que, se você pegar menos 1 vezes V, dá o vetor simétrico, tá? Então, essa propriedade aqui se usa bastante, mas que
ela é verdade em espaços vetoriais, tá? E aqui é que você tem, né, que um número vezes v, tá? Um vetor aqui é igual a zero, então implica que um dos dois é igual a zero, tá bom? Então isso também nem sempre é verdade, tá? Isso também nem sempre é verdade. Com matrizes poderia acontecer de você ter A vezes B igual a matriz nula, e nem a A e nem a B, essa era diferente da nula, e a matriz B também era diferente da nula, tá? Isso poderia acontecer quando você estava com o produto de duas matrizes. Bem, isso é só para exemplificar que também nem sempre isso é verdade. Então, você tem um número vezes um vetor igual ao vetor nulo, então isso lhe dá necessariamente que ou o número é zero ou o vetor é zero, tá? Ou o número é zero ou o vetor é o nulo, tá bom? Então, são essas propriedades aí. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, assim, só reforçando, é importante que vocês entendam qual a ideia do espaço vetorial, tá? Só fazendo uma revisão, que os espaços vetoriais, a definição dele é bem detalhista, né? Digamos que até um pouco longa, porque são 8 propriedades a serem verificadas, mas assim, a ideia, a essência, o que é que se busca com aquele tanto de propriedades, né? É a gente encontrar conjuntos, para um conjunto ser um espaço vetorial, porque eu quero que ele replique todas as propriedades do R2, do R3, tá? Até das matrizes, que são os conjuntos onde a gente já está acostumado a trabalhar, tá? Então a gente quer que ele reproduza toda aquela estrutura desses conjuntos onde a gente já está acostumado a trabalhar, tá bom? Então, aquelas várias propriedades, aquelas várias axiomas, né, que são pedidos que se verifique, é justamente para garantir que esse meu espaço, né, esse meu espaço vetorial, ele replique as estruturas dos R2, dos R3, tá bom? E aí, a parte de você verificar, ela é um pouco enfadonha, porque são muitos pontos para você verificar, são 8, tá? Mas faz parte, tá bom? Faz parte. E aí, digamos que o mais importante que você verificar é você conhecer os espaços vetoriais, tá? Você olhar e você saber, esse daqui sim é um espaço, este não é, tá? Então, assim, meio que buscar os exemplos que foram dados. Então, quais são? Os Rn, os polinômios de grau menor ou igual, as matrizes, conjunto das funções, tá? Então, pegando assim, os principais espaços e você ter na mente que, esses são espaços vetoriais, tá bom? E aqui, essas propriedades são consequências, tá? E a gente vai utilizar em momentos específicos, em alguma simplificação de conta, alguma coisa a mais, a gente vai utilizar essas propriedades aqui que estão na tela, tá bom? Então, é mais ou menos o resumo para você ter a noção do que a gente está buscando. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver propriedades mais profundas e outros objetos dentro desse espaço, tá bom? Então, até lá, espero que tenha ficado razoavelmente claro e até a próxima aula.